Amém. Esperar os amados irmãos entrarem aqui. A gente vai já começar o nosso culto. Nosso culto de ensino, de adoração da Palavra de Deus, ao nome do nosso Senhor. Sempre bom, né, estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, mas eu tenho certeza que estamos conectados pelo Espírito Santo de Deus. Aproveite esses momentos, né, antes da gente iniciar aqui, e manda o link para os irmãos, tá bom? Pega o link aí da live, você que está no Facebook, você que está no Instagram, direct. Manda no direct aí dos irmãos, envia no WhatsApp, chama todo mundo aí, tá bom? Você que é líder de PG, sacode o pessoal aí. Chama todo mundo para participar, tá bom? Tem vários irmãos aí. Paulo Martins, Belanda, irmão Ednardo, Pai do Senhor, todo mundo. Aleluia. Vamos começar orando, amém? Eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em Teu nome, Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, cada um das suas casas, Senhor, mas com os corações conectados pela Tua presença, Pai. Nós cremos que Tu permanece o mesmo Deus que cuida, que zela pelo Seu povo. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, de corações abertos, Pai, e rendidos, Senhor, diante de Ti, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor, para sermos guiados pela Tua voz, Pai, para sermos direcionados, Senhor, pela Tua santa vontade, Senhor. Nós não queremos nos mover, Pai, de acordo com a nossa vontade, Senhor. Nós não queremos nos mover, Pai, de acordo com aquilo que o mundo impõe, Senhor. Mas nós não queremos nos mover de acordo com as Tuas revelações, Pai. De acordo com a Tua visão, Senhor. De acordo com o Teu caminho, Pai. Porque os Teus pensamentos são maiores do que os nossos. Os Teus pensamentos são maiores, Senhor, do que os nossos, Pai. Nós queremos viver, Pai, guiados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Guia, Pai, os irmãos, Pai. Toca o coração de cada um, Senhor, para estar aqui, Pai, presente, Pai. Para estarmos, Senhor, conectados, Pai, ouvindo essa mensagem, Pai. Para estarmos conectados, Deus. Aleluia, Pai. Vem nos encher, Pai. Vem tocar os corações, Pai, de todos aqueles que estão conectados nessa noite, Pai. Vem tocar os corações, Pai. Vem quebrantar os corações, Pai. Vem nos fazer ter cada dia mais fome e sede de Ti, Pai. Termos cada dia mais fome e sede, Pai, pelo Senhor, Pai. Vem nos abençoar, Pai. Vem nos encher da Tua presença, Pai. Vem nos guiar, Pai, de acordo com o Teu Santo Espírito, Tua santa e soberana vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos em um Deus que é imutável, Pai, que permanece o mesmo, que cura, Pai, as enfermidades, então onde tiver um enfermo, Pai. Vem curar nessa noite, Pai. Vem batizar com o Teu Espírito Santo, Pai. Que muitos testemunhos possam ser levantados, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar a Deus.
assentados ao redor da fogueira da presença. Desejamos mais, muito mais, assentados ao redor da fogueira da presença. Desejamos mais, temos fome de ti. Temos sede de ti. E ao lembrarmos de todos os homens que viram tua glória, nenhum deles permaneceu. Ao lembrarmos de todos os homens que viram tua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Ao lembrarmos de todos os homens que viram tua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Mostra-nos, 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 Senhor. Mostra-nos, carecemos da tua glória. Mostra-nos, mostra-nos. Te damos honra, glória. Te damos toda glória seja dada a ti. Te damos honra, glória. Te damos toda honra, te damos honra, glória. Tiramos toda honra, Jesus. Toda honra, Jesus. Aleluia. Toma o seu lugar, enche esse lugar, sopra o teu vento aqui, com teu poder voar em mim. Toma o seu lugar, declara, enche esse lugar, enche esse lugar,
vento impetuoso sopra sobre nós. Declara, Espírito Santo, sopra sobre a nossa vida, Pai. Deus de majestade, vem com tua glória, sopra sobre nós. Vem com tua glória, vento impetuoso, sopra sobre nós. Espírito Santo de Deus, Deus de majestade, vem com tua glória, sopra sobre nós. Vem manifestar a sua glória, queremos te sentir. Oh, vem manifestar a sua glória, queremos te sentir. Declare, vem manifestar, vem manifestar a sua glória, queremos te sentir. Oh, vem manifestar a tua glória, queremos te sentir. Manifesta, Senhor, manifesta, Deus, vem sobre nós. Espírito Santo, revela o nosso coração. Tua palavra, Deus, nos faz compreender o teu desejo de nós. Enchido de ti, Senhor, nos faz queimar mais por ti, Deus. Aleluia. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. No final a gente vai louvar mais um louvor e tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite. Você que está em casa, pegue papel e caneta e anote tudo aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Glória a Deus. Pai do Senhor, amém. Eu sou um pouco alta, aí fica minha cabeça cortando. Tô ajeitando aqui. Tá bom, pode deixar assim mesmo. Não fica torto também. Amém. Pedi só para desligar esse ventilador aqui, por favor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Hoje o pastor me incumbiu de estar trazendo a ministração da palavra, hoje da doutrina. Então, como o Felipe falou, você pode pegar seu caderno, sua caneta, seu marca-texto, para fazer suas marcações, as suas anotações acerca desse culto. É um culto de doutrina, culto de ensino da palavra. E eu quero compartilhar com vocês um texto que esses dias me chamou muita atenção na palavra do Senhor, e a gente vai ler um texto introdutório e também vai, no discorrer da ministração, lendo outros textos também, tá bom? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em casa, no texto de Números, capítulo 15, dos versículos 37 a 41, que vai dizer assim: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja.
E as franjas estarão ali para que ao vê-las vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? O tema dessa ministração é a importância de lembrar. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre Moisés, a importância daquilo que Deus fez através da vida de Moisés. Se você ler os primeiros livros da Bíblia, os livros que relatam sobre a vida de Moisés, você vai ver que Moisés, ele trilhou um longo caminho até chegar nesse texto que nós estamos aqui. Moisés, ele vinha de um longo período em caminhada junto a Canaã, que é a terra prometida. A gente sabe que Deus, ele escolheu Moisés, falou com Moisés através de uma sarça ardente e trouxe ele de volta ao Egito para libertar o seu povo através de grandes sinais, de grandes maravilhas. E durante esse trajeto, eles ficaram muitos anos no deserto. E a gente vai ver aqui, antes desses capítulos, antes de chegar ao capítulo 15, a gente vê que Moisés enfrentou muitos desafios com aquele povo que ele estava andando, que ele estava direcionando até a terra prometida. E uns capítulos antes, a gente vai ver que ele enfrentou a rebelião de seus irmãos, Miriam e Arão. Eles se rebelaram contra Moisés porque eles ficaram com inveja da forma como Deus usava Moisés. Então eles questionaram Moisés acerca de como o Senhor os usava, tipo assim, só Deus só usa você, será que nós não temos a capacidade de Deus nos usar também? E eles se rebelaram contra Moisés, e Moisés era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Moisés falava face a face com Deus, isso é muito poderoso, isso é muito precioso. E quando nós temos intimidade com o Senhor, uma intimidade profunda, muitas vezes a gente vão se levantar pessoas contra nós que vão questionar isso por inveja, porque elas gostariam de estar sendo usadas como nós somos usados. E nós precisamos confiar naquilo que Deus nos chamou para fazer. E essa rebelião foi difícil porque partiu de dois irmãos de Moisés, Miriam e Arão. E Arão foi escolhido por Deus para ser sumo sacerdote da sua casa. Então Arão tinha um ministério, Arão também tinha um chamado, mas para ele não era suficiente. E essa rebelião trouxe consequências. Assim como nos capítulos posteriores, a gente vai ver um relatório negativo de 10 espias que foram espiar a terra prometida. E eles trouxeram um relatório negativo para Moisés. E isso também causou a rebelião do povo. E isso ocasionou um duro juízo de Deus. Eles não entrariam na terra por causa da rebelião deles. Por causa de um relatório negativo que aqueles espias trouxeram para o povo e contaminaram o coração do povo. Então isso é muito sério. Nós vemos um homem como Moisés que estava ali lutando para que as pessoas entrassem na terra prometida em obediência à palavra do Senhor. E por causa de algumas pessoas que se rebelaram, contaminaram o povo e fizeram com que o povo desobedecesse a Deus, desafiasse a Deus, e o juiz de Deus foi: vocês não vão entrar na terra prometida, vocês vão ficar 40 anos andando nesse deserto, e até que todos vocês morram, para que a nova geração entre na terra prometida, vocês vão ficar vagando no deserto. Ou seja, foi um juízo de Deus muito duro, porque Deus ainda amenizou algumas coisas, porque Moisés intercedeu por eles. Gente, isso é muito poderoso. Moisés, ele era um homem que tinha o coração tão em Deus, que mesmo quando se rebelavam contra ele, mesmo quando o desafiavam naquilo que Deus tinha chamado a ele, ele tinha misericórdia e compaixão, e ele se colocava na brecha para interceder por aqueles que estavam contra ele. Isso é muito precioso, e Deus, ele quer que nós também tenhamos essa atitude.
A gente tem vivido um tempo de dificuldade, nós sabemos disso, mas todo tempo de dificuldade, ele nos conduz a uma terra que Deus ele tem mostrado para nós, que ele tem prometido a nós, porque o Senhor ele é um Deus de promessa e as dificuldades nos moldam, as dificuldades elas vêm nos lapidar para aquilo que Deus ele quer fazer em nós e através da nossa vida. E isso é muito maravilhoso. E durante esse processo vão se levantar pessoas contrárias, vão se levantar pessoas rebeldes, vão se levantar pessoas com relatórios negativos e a gente vai precisar se firmar naquilo que Deus trouxe ao nosso coração. Amém? E aqui nesse capítulo 15 você vai ver que Moisés vai trazer algumas coisas muito interessantes. Ele vai começar falando sobre a lei das ofertas, sobre os sacrifícios pelos pecados involuntários, a violação do sábado. E aí ele vai trazer esse texto que nós lemos aqui no capítulo 15 a partir do verso 37. E é muito importante que ele finaliza esse capítulo com essa menção, porque se a gente for pegar desde o começo do capítulo 15, onde ele vai falar da lei das ofertas, é aquilo que o povo trazia de oferta ao Senhor, e ele vai falar do sacrifício pelos pecados, isso fala de arrependimento, isso fala de conserto, ou seja, as pessoas levavam uma oferta de adoração, um sacrifício pelos pecados delas em arrependimento, e ele vai falar depois sobre a violação do sábado. O que seria a violação do sábado? Havia um dia dedicado apenas ao Senhor, apenas a estar na presença do Senhor, e eles estavam violando isso. O que seria violar isso? Deus determinou que aquele dia era para ele, aquele momento era para ele, mas as pessoas, elas queriam ir em busca do seu recurso. As pessoas queriam pensar na sua vida pessoal e negligenciar aquilo que Deus havia falado, negligenciar esse tempo que era do Senhor. Então isso é algo que a gente pode também pensar para os nossos dias. Como que tem sido o seu tempo nesse tempo de quarentena, ou se você está trabalhando? Qual é o tempo que você dedica ao Senhor? Será que você tem separado para o Senhor e tem sido fiel ao Senhor naquele tempo que Ele tem pedido de você? Naquele tempo que você precisa estar com Ele, ouvindo ao Senhor, dedicando ao Senhor? Isso é uma violação daquilo que Deus ele determinou na sua palavra. Nós precisamos ter um tempo para Deus, nós precisamos ter dias para Deus. Isso não foi retirado da palavra. Não é especificamente o sábado, nós não entendemos que seja especificamente o sábado, mas nós entendemos da importância que é nós estarmos separando um tempo para o Senhor. E aí ele vai dizer no capítulo 15 que nós lemos, sobre a lembrança que nós precisamos ter acerca daquilo que Deus falou, dos mandamentos que Deus ele colocou. E uma forma de lembrar dessas coisas é que eles precisavam colocar franjas nas suas vestes. Eles fariam capas e nas suas capas eles fariam franjas. E essas franjas serviriam para que eles lembrassem daquilo que o Senhor havia falado para eles, daquilo que o Senhor havia feito. Isso é muito maravilhoso. O povo que saiu do Egito tinha facilidade em se esquecer do que Deus havia falado e feito. Como é que eu sei que eles tinham facilidade em se esquecer? Durante todo esse tempo que eles andaram no deserto, várias vezes eles murmuraram contra Deus. Várias vezes eles reclamaram contra Deus e contra Moisés. Várias vezes eles questionaram do porquê que Deus havia tirado eles do Egito, e eles se portaram muito mal ao falar isso. Por quê? Porque eles falavam como se o Egito fosse uma coisa muito melhor do que aquilo que eles estavam vivendo. Eles não entendiam que eles estavam no processo necessário para entrar na terra prometida. Então muitas vezes a gente vem para o Senhor, Deus ele nos tira do Egito, que é o mundo, Deus nos tira das trevas, e para organizar a nossa vida, para tratar e limpar o nosso coração, ele precisa de um tempo para que isso aconteça. E muitas vezes as coisas aparentemente elas vão piorar para depois melhorar. E a gente precisa entender esse processo de Deus na nossa vida. Porque as coisas do mundo que estavam em nós, elas precisam ser tiradas, precisa haver uma desintoxicação. E o povo que saiu do Egito, eles queriam imediatamente sair do Egito e já entrar na terra prometida, levando toda essa bagagem para a terra prometida.
E isso estaria sendo errado, porque eles levariam todos aqueles costumes, aquela idolatria, toda aquela forma de vida, que não iria condizer com o modelo que Deus tinha para eles. E durante esse processo do deserto, Deus ele trouxe seus mandamentos, ele trouxe a sua lei, ele trouxe toda a conduta que ele gostaria que o povo tivesse, para então ele inserir aquele povo dentro da terra prometida. E muitas vezes nesse processo, a gente esquece daquilo que Deus falou. A gente esquece do que Deus prometeu. A gente esquece do que Deus fez. Olha a forma como Deus ele tira aquele povo do Egito. Foi com poder, foi com glória, foi com grandes sinais e maravilhas. E como Deus nos tirou do nosso Egito? Será que você nessa noite pode lembrar como foi que Deus te tirou do seu Egito? Será que você consegue trazer à sua memória como você estava lá no mundo? Como que você saiu de lá? Como é que estava o seu coração? Como é que estava a sua vida? Será que você pode lembrar do dia em que o Espírito Santo ele trouxe esse convencimento ao seu coração da palavra de Deus? Será que você pode trazer à memória talvez aquele tempo do primeiro amor que você viveu e que agora é tão diferente? Muitas vezes eu paro para refletir sobre isso e eu peço ao Senhor que Ele me leve a esse tempo de primeiro amor, onde muitas vezes a gente vai percorrendo um caminho com Deus e fica tão cansado. E a gente acaba perdendo coisas que muitas vezes são simples, mas que eram muito frequentes. E uma coisa que eu vivi muito quando eu cheguei aqui no Xeramubim era que Deus ele falava muito comigo quando eu andava no meu caminho para ir para o trabalho. Que eu ia a pé e Deus ele falava muito comigo nesse caminho. Deus ele falava muito da sua palavra. E às vezes a gente fica tão ocupado com outras coisas, tão preocupado com outras coisas, que a gente perde essa sensibilidade de ouvir a Deus nos tempos mais incomuns. Um caminho de você ir para algum lugar, Deus ele está ali falando ao seu coração e trazendo a sua palavra na sua mente, a lembrança daquilo que a palavra dele diz. Então, será que a gente não tem perdido isso? Algo que era simples, mas que era tão precioso e tão intenso na nossa vida com Deus, que muitas vezes a gente vem perdendo ao longo do tempo. A gente vem se esquecendo, a gente vem deixando de lado. E Deus, nessa noite, Ele está convidando você a colocar essas franjas. Coloque essas franjas nas suas vestes. Suas vestes espirituais, elas precisam estar lá, ter o mandamento do Senhor como lembrança nelas, através dessas franjas. Amém? Glória a Deus por isso. Se você tiver com a sua Bíblia, a gente vai ler alguns textos aqui. Eu vou começar por Deuteronômio 6. A gente vai ler aqui dos versículos 4 ao 9, que vai dizer assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então você vê aqui nesse texto, e Deus ele fala sobre os mandamentos. Ele vai falar aqui sobre o grande mandamento. Falar que o Senhor é o Deus de Israel, falar sobre amar o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força. Dizer que essas palavras estarão no coração, que a gente tem que inculcar isso na cabeça dos nossos filhos. O que é inculcar isso na cabeça dos nossos filhos? É estar constantemente falando sobre a palavra de Deus, é estar constantemente falando do amor ao Senhor. Será que você faz isso com seu filho? Será que você, pai e mãe, o tempo que você tem com seu filho, que você está em casa, ele está aí nessa quarentena, de dias e mais dias sem ir para a escola, e está passando esse tempo com você na sua casa, de repente, será que você tem tempo de sentar com seu filho e falar da palavra do Senhor? Será que você tem dedicado tempo a dizer da importância que é amar ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força? Será que você tem explicado aos seus filhos isso de uma forma que eles entendam, que eles vivam? E mais do que isso, será que esse tempo que o seu filho está em casa com você, esse tempo de quarentena, sem ir para a escola, mesmo que eles estejam tendo aulas online, mas eles têm tempo em casa com você,
Será que eles estão vendo na sua vida esse tempo de qualidade com o Senhor? Será que ele consegue assistir você, pai e mãe, tirando um tempo para estar com o Senhor, para ler a Bíblia, para ouvir louvores? Ou será que você, para ter os seus afazeres, você entrega o celular na mão do seu filho e deixa ele assistindo alguma coisa no YouTube e deixa ele mexendo, brincando no videogame para que você possa lá estar ocupado lavando sua louça, para que você, pai, esteja fazendo algum conserto na sua casa? Será que você está inculcando a palavra de Deus na mente dos seus filhos? Pare e reflita nesse tempo. Será que você está lembrando a eles de tudo que Deus tem feito na família de vocês, de tudo que Jesus fez na cruz para salvá-los, para alcançá-los? Falará dela quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Isso é uma confirmação daquilo que Deus está falando também lá em Josué. Olha, você vai meditar, Josué, na minha lei de dia e de noite. É você acordar pensando na palavra de Deus, levantar, deitar pensando na palavra de Deus, sentar para comer falando da palavra de Deus, andar pensando na palavra de Deus. Ou seja, você ter uma vida integralmente para o Senhor e pensando e refletindo sobre aquilo que Deus está falando. E você declarar isso e as pessoas verem na sua vida. Também deve amarrá-los como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. A sua mão, aquilo que a sua mão toca, aquilo que a sua mão proporciona, a palavra de Deus precisa estar ali. Aquilo que você olha, aquilo que você pensa, a palavra de Deus precisa estar aí. Você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Ao entrar e ao sair, você precisa ter a palavra de Deus ali para que você se lembre dela, para que ela esteja sempre diante de você. Olha a importância de nós lembrarmos aquilo que Deus, ele fala. Vamos abrir aqui em Jeremias 31, do 31 ao 34. E a confirmação dessa palavra vai estar também no livro de Hebreus, que vai dizer assim. Jeremias 31, do 31 ao 34. Abra sua Bíblia e marque na sua Bíblia. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha só, que coisa tremenda. Aqui fala que Deus, no tempo atual, e você pode confirmar isso no livro de Hebreus, capítulo 8, versículos 8 ao 12, e também capítulo 10, dos 15 ao 17, vai dizer exatamente a mesma coisa. Eis aí vem dias, e esses dias são hoje, esses dias já chegaram, em que Deus vai imprimir as suas leis na nossa mente, uma renovação de mente. O que a Bíblia vai falar? Que nós precisamos renovar a nossa mente. Como? Com a palavra do Senhor. O que muda a nossa mente, o que renova a nossa mente, irmãos, não é opinião, não é achismo, não é coach. É a palavra do Senhor que muda a nossa mente, que transforma a nossa mente. Não é pela sua força. Não é pela sua força. O que transforma a nossa mente, o que transforma o nosso coração é a palavra do Senhor. Se você não estiver constantemente em contato com a palavra do Senhor, você não vai estar sendo transformado nem moldado por ela. Se você estiver constantemente, nesse tempo de quarentena, assistindo lives de bandas, de cantores não cristãos, você vai estar sendo moldado, a sua mente vai estar sendo formada por essas pessoas, por essas opiniões. Se você está constantemente assistindo séries, novelas, seja o que for, que não contém nada de Deus, você vai estar sendo formado por essas coisas que você está se alimentando. Porque nós precisamos estar em contato com a palavra de Deus, irmãos.
A gente precisa estar em contato. A gente precisa estar buscando aquilo que nos edifica, que nos traz transformação. E não vai ser os pastores que vão obrigar você a fazer isso. Quantas lives nós temos tido de pastores, de ministros de louvor, quantas conversas, quantos cultos online. E mesmo com toda a disponibilidade de você estar se conectando a esse material, a essas programações, muitas vezes você não está, você está fazendo qualquer outra coisa. E aí você vai ficar o quê? Você vai ficar frio espiritualmente, você vai começar a esquecer daquilo que Deus falou. Então nós precisamos permitir que a palavra do Senhor, ela venha a transformar a nossa mente, que ela seja imprimida na nossa mente. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O Senhor, ele inscreve a sua palavra no nosso coração. O nosso coração, ele é transformado, o nosso coração é alcançado pela palavra do Senhor. Irmão, isso é maravilhoso. Você já parou para pensar? Um Deus criador de todas as coisas, do céu, da terra, que diz que vai colocar a sua palavra no nosso coração, que vai ser o nosso Deus e nós vamos ser o seu povo. Nós não somos órfãos, nós não somos desamparados, nós não estamos aqui sem ninguém por nós. Nós somos o povo do Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos crer nisso, querido. Nós precisamos trazer isso à memória. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, amoroso, misericordioso. Ele é o nosso Deus. E é um Deus vivo. Você não está servindo a Maomé, você não está servindo a Buda, você não está servindo a ninguém que passou por essa terra e morreu. Você está servindo a um Deus que está vivo. Que está vivo e que olha por nós. Aqui está dizendo que ninguém vai precisar ensinar. Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Todos têm acesso ao Senhor. Você tem livre acesso ao Senhor. Você tem livre acesso à palavra do Senhor. Então não deixe a sua Bíblia empoeirada, guardada. Não deixe aí o seu celular com tantos aplicativos sem ter a sua Bíblia sendo lida constantemente. A palavra do Senhor sendo trazida à sua memória. Amém? Eu espero que você esteja recebendo essa palavra. Em nome de Jesus, nós vamos abrir aqui em João 15, 26 e 27. Vamos já terminar, tá bom? João 15, 26 e 27 diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo é que dá testemunho do Senhor e nos capacita também a sermos testemunhas. O Espírito Santo que está nos lembrando constantemente da palavra de Deus. O Espírito Santo que nos ensina toda a verdade. É através do Espírito Santo que essa palavra está na nossa mente. É através do Espírito Santo que essa palavra está no nosso coração. Porque o Espírito Santo, ele faz morada em nós. É o Espírito Santo que nos constrange. É o Espírito Santo que nos quebranta. Então essa palavra de trazer a memória, ela se cumpre através da pessoa do Espírito Santo. Um outro texto que eu quero trazer aqui para você está em 2 Coríntios 1, os versículos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então Deus, ele sela o nosso coração com o Espírito Santo. Deus escreve a sua palavra no nosso coração e o Espírito Santo é o selo para que aquela palavra ela fique ali, irmãos. E nós precisamos estar consumindo essa palavra, nós precisamos estar nos alimentando dessa palavra, lendo, meditando, declarando essa palavra. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor, nós precisamos orar a palavra do Senhor, nós precisamos meditar nela de dia e de noite. Nós precisamos fazer isso. Amém? E o último texto que eu quero ler está em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 ao 24. Lamentações 3, dos versículos 21 ao 24. Diz assim: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã.
Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. O que lhe dá esperança? A palavra do Senhor. Nesse tempo difícil, de não só por causa da pandemia, mas de repente dificuldades financeiras, dificuldades políticas, tantas pessoas se desentendendo. O que nos dá esperança? A palavra do Senhor. Por que a palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor, ela diz que todas essas coisas aconteceriam, mas que a gente não precisava ter medo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que nós não precisávamos ter medo, porque Deus, ele venceu o mundo, Jesus venceu o mundo, porque Jesus venceu a morte. Então nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos temer as pandemias, ou as dificuldades, ou as crises do nosso país. Nós não precisamos temer, porque nós confiamos que existe um Deus que é por nós, que é pelo seu povo, e nós somos povo do Senhor. Então você precisa acreditar nessa palavra e trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, acordar todos os dias e pensar: as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre a minha vida nessa manhã, e eu não serei consumido pelo medo, eu não serei consumido pelas preocupações, eu não serei consumido pelas crises, nem pela insegurança, porque as misericórdias do Senhor, elas estão sobre mim, e a fidelidade do Senhor é grande. Grande é a fidelidade do Senhor. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, que você possa se lembrar daquilo que Deus falou, que você possa se lembrar dos seus mandamentos, da sua palavra, que você possa verdadeiramente trazer à memória aquilo que traz esperança para você. Amém? Eu convido você a fechar os teus olhos aí onde você está. Nós vamos orar agora, nós vamos ter esse tempo de oração. E eu quero que você coloque isso diante do Senhor, seu coração, suas inseguranças, seus medos. Eu peço perdão se eu falei rápido, mas é porque eu não tenho o costume de pregar a palavra assim em live, em vídeo. Eu sou meio envergonhado com essas coisas, tá, irmãos? Então vocês me perdoem aí, tá certo? Acho que eu falei muito rápido, espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Se não entenderem, vocês voltem a assistir de novo e vá mais devagarzinho, tá bom? Vamos orar, fecha os teus olhos aí onde você está, com a sua família. Tem esse tempo de oração acerca daquilo que foi ministrado nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu tem preparado esse tempo para que nós possamos estar contigo, ó Deus, estar com a nossa família, para que nós possamos ter mais tempo com a Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor, nos desafios, nas dificuldades, ó Deus. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos e entendemos que o Senhor está nos moldando, que o Senhor está nos preparando, Senhor, para um tempo, ó Pai, de gozo, para um tempo, Senhor, de estar na terra prometida que mana leite e mel. Deus, nós cremos, ó Deus, nós cremos que nós chegaremos lá, nós cremos que nós chegaremos do outro lado do Jordão, Senhor. Por isso nós queremos Te pedir perdão, Senhor, se muitas vezes nós nos rebelamos, se nós murmuramos, se nós reclamamos, se nós fomos incrédulos, ó Deus, com relação àquilo que Tu falou para nós, ó Pai. Ó Espírito Santo, nos traz à memória, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu falou para nós, mesmo lá no começo da nossa fé, da nossa caminhada contigo, ó Deus. Palavras tão preciosas, Senhor. Nos faz lembrar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Nos faz lembrar, Senhor, da Tua palavra, dos Teus mandamentos, para que possamos cumpri-los. Ó Deus, vem colocar na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Ó Espírito Santo, nós necessitamos tanto de Ti, Senhor, nesse tempo, ó Deus. Precisamos tanto da Tua presença, Senhor. Precisamos tanto estar conectados contigo, Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que Tu estás aqui, Senhor. Nós sabemos que Tu estás, Deus, em cada casa, com cada um que está, Senhor, dedicando esse tempo, ó Deus, para assistir esse culto, para estar cultuando a Ti conosco, ó Pai. Mesmo através, Senhor, dessa transmissão na internet, ó Deus. Ó Espírito Santo, vem, Deus, vem sobre a vida de cada um, Senhor, que está, ó Pai, agora junto conosco, ó Deus. Traz a memória, Senhor, reaviva a memória dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, leva elas a Te ouvir novamente, ó Pai. Em nome de Jesus, leva elas, Senhor, a estarem com a Tua palavra, se alimentando da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nos
distrações, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Senhor, porque Tu és nosso Deus. Nós somos o Teu povo, nós somos os Teus filhos, ó Deus. Oh, Senhor, Tu és o nosso Deus tão precioso, tão amoroso, Jesus. As Tuas misericórdias estão sobre nós, Senhor. Nós não seremos consumidos, ó Pai. Nós não seremos consumidos, Senhor. Nós permaneceremos fortes, firmes em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Muito feliz de ter todos vocês aqui. Não sei se o Felipe quer ministrar algum louvor para a gente finalizar. Tá certo? Domingo às 18 horas nós teremos culto. Nós também estamos tendo alguns encontros com jovens online, de pequenos grupos também. Então vocês estejam sempre atentos às nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tá certo? E também no canal do YouTube, que a gente vai estar publicando aquilo que for necessário para estar edificando a sua vida. Amém? Obrigado por você estar junto com a gente. Que Deus te abençoe. Vamos finalizar com o louvor. Amém, queridos. Até o nosso próximo encontro, domingo às 6 horas. Amém?